Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática e hoje a gente vai dar uma corrigida nas atividades anteriores, tá bom? Para não ficar nenhuma dúvida, certo? Então vamos lá. A gente viu números primos, certo? Decomposição de números primos e a gente viu também múltiplos e divisores. Como é que a gente faz para saber se um número é múltiplo e se um número é divisor de outro número, certo? Então sempre que a gente trabalhar quando um número é múltiplo de outro ou quando um número é divisor de outro, a gente tem que fazer as divisões, certo? Então, na primeira questão, a gente tinha o seguinte: ele queria saber, né, pediu para verificar quais os números eram divisores de 24. Então, pessoal, não tem o que fazer, você tem que fazer as divisões, certo? Então, o primeiro aqui era o 4, tá? Eu vou fazer de forma bem rápida, mas só para vocês entenderem que vocês precisam fazer as divisões, certo? Então, ó, 24 por 4, eu sei que é 6, 6 vezes 4, 24. Então, ó, para um número ser divisor de outro, a gente tem que ter uma divisão exata. Então, quando a gente tem uma divisão exata, é quando a gente tem resto zero. Então, ó, o 4 era divisor, o 6 e o 8, tá? Então, ó, 24 por 6. Então, ó, vejam, que aqui eu só vou inverter, ó. 4 vezes 6, 24. 24 menos 24, 0. E o 8, 24 por 8, 3 vezes 8, 24. Resto 0. Divisão exata. Então, ó, a letra E, a letra C e a letra A, eles são divisores de 24. Já os 5 não, certo? Porque 24 por 5, 4 vezes 5, 20, menos, vai sobrar 4. 4 é menor que 5, então eu não posso mais dividir. Da mesma forma, o 7, 24 dividido por 7, eu vou ter 3. 3 vezes 7, 21. 24 menos 21, 3. 3 é menor que 7 e não posso dividir. Então, ó, vejam que a letra B e a letra D, ó, elas não são divisões exatas. E se não são divisões exatas, então os números 5 e 7 não são divisores de 24. Já na segunda questão, ele queria saber se esses números aqui, eles são múltiplos de 8. Como é que a gente faz para saber se um número é múltiplo de 8? A gente divide. Se der uma divisão exata, então ele é múltiplo. Se não der uma divisão exata, então ele não é múltiplo. O processo é o mesmo, tá? Então, ó, eu ia ter que fazer as divisões aqui, tá? Então, havia outro jeito da gente fazer também, que é o quê? Eu sei que 1 vezes 8 é 8, 2 vezes 8 é 16, 3 vezes 8 é 24, tá? Então, ó, se vocês perceberem aqui, a primeira já não é. Por quê, ó? Porque 1 vezes 8 é 8 e 2 vezes 8 é 16. Então vejam que, ó, o 16 aqui já passou. Então, ó, o 15 já não é, certo? Então, ó, vocês já podem perceber que o 16 é múltiplo de 8, porque se eu multiplicar 2 vezes 8 dá 16. O 24 também da mesma forma, tá bom? Já o 344 não ia funcionar dessa forma, porque eu ia demorar muito. Então, ó, já venho aqui, ó, 344 por 8. 4 vezes 8 é 32. 34 menos 32 sobra 2. Baixo 4. 3 vezes 8, 24. Resto 0. Então, o 344 ele também é múltiplo de 8. O 22 também não é, pessoal, porque, ó, 22 por 8, eu vou ter 2. 2 é 16, menos, sobra 6. 6 é menor que 8, então eu já não posso dividir. Então, o 22 não é múltiplo. Da mesma forma, o 15, ó. 15 por 8, só dá por 1. 1 vezes 8, 8. 15 menos 8, 7. 7 menor que 8, não posso mais dividir. Então, se teve resto, ele não é múltiplo, certo? Então, beleza. Na terceira questão, aí ele queria saber um número que fosse divisor de 246, certo? Que fosse menor que 20. Muita gente teve dúvida, certo?
Pessoal, aqui, ó, por exemplo, quem são os divisores de 246? Vou começar aqui, ó, os divisores de 246, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu vou ter aqui, ó, 1, como ele é para ele dividir por 2, deixa eu ver por 3 aqui se ele dá 246. Por 3 dá 8, 8 vezes 24, 24 dá 0, baixo 6, dá, ele dá por 3, por 4 aqui, vamos testar aqui se ele vai por 4. Por 4, 24, 6, por 4 não vai dar, por 5 também não vai dar por 6. E aí, pessoal, ele não vai dar mais por nenhum outro que seja menor que 20, tá bom? Não tem nenhum outro número que divida 246 que seja menor que 20, tá? Pode ter outros, mas vão ser maior que 20, tá? Então o 6 aqui, pessoal, é o maior divisor, certo? É o maior divisor de 246 que é menor que 20, entenderam? Então beleza, vamos agora dar continuidade. Tinha a quarta questão também, não é isso? A quarta questão ela perguntava um número que fosse menor múltiplo de 14 e que esse número fosse maior que 100. Então vamos aqui, ó. Ela queria, a questão pede um número que seja múltiplo de 14 que fosse maior que 100. Então vamos aqui, ó. Se eu pegar aqui, pessoal, ó, o 14 aqui, ó, 1 vezes 14 vai ser 14. 2 vezes 14, 28. 3 vezes 14 vai dar 42. 4 vezes 14 vai dar 56. 5 vezes 14 vai dar 70. Então vamos lá. Continuando aqui, eu não vou ficar fazendo a multiplicação. Multiplicação por 6, 84. Multiplicação por 7, eu vou ter 98. Multiplicação por 8, 8, 14, eu vou ter 112. Então note aqui, pessoal, ó, que 7 vezes 14 é 98, então ele ainda é menor que 100. Só que 8 vezes 14, 112. Então, ó, o número múltiplo de 14, ó, ele é múltiplo de 14, por quê? Porque se eu dividir ele aqui, ó, por 14, vai dar 8. Então ele é múltiplo de 14. Então, é o menor número, certo? Maior que 100, que é múltiplo de 14, certo? Então a resposta aqui seria 112. Já passando para a parte dos números primos, certo? Que foi a segunda aula que a gente viu aí, tá? A gente tem que os números primos são o quê? São aqueles números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então ele só divide por dois números, por 1 e por ele mesmo, certo? Que é o caso do quê? Pessoal, o 1 não conta, certo? Porque tem toda uma história, certo? Envolvendo a questão do 1, tá? Mas a gente só começa a contar a partir do 2, tá? Então vejam que no primo a gente tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Já quando a gente divide o 1, ele é dividido por 1 e por ele mesmo, que é 1, então por isso que o 1 não é primo. Então a gente conta a partir do 2. Então tem aqui o 2, o 3, certo? Porque só divide por 1 e por 3. O 4 é. Por que o 4 não é? Porque o 4 ele também é divisível por 2. Então o 4 é divisível por 1, por 2 e por 4. Então ó, ele é divisível por 3 números e aí isso não pode acontecer. Então ele não é primo. Então ó, 5, 7, o 11, o 13, o 17, o 19, vamos lá, que é mais? O 23, tá? Então todos esses números aqui, pessoal, eles são números primos, certo? E aí na oitava questão, né, que foi a primeira da nossa atividade, ele pediu os 15 primeiros números primos, certo? Que a gente teria. Então continuando aqui, eu vou ter o 29, eu vou ter o 31, o 37, o 41, se eu não me engano, deixa eu ver quem mais aqui. 29, 30, 41, o 43 e o 47. Então esses são os primeiros 15 números que são primos, certo?
são os primeiros 15. Ó, vou separar aqui de 3 em 3, ó. 3, 6, 9, 12, 15, certo? Então tá aqui os primeiros 15 números que são primos, certo? Dos nossos números naturais, beleza? Continuando, a gente tinha a nona questão, certo? Que ela pediu o quê? Ela queria saber qual dos números a seguir eram primos, certo? Então ela deu 5 alternativas. Ela deu 5 alternativas aqui, tá? Como, pessoal, é uma questão bem extensa, tá? Pra gente não perder muito tempo aqui. Mas, ó, a letra A é 121, certo? Eu já sei aqui que esse 121 ele também é divisível por 11, certo? Então, se ele é divisível por outro número que não é 1 e nem é ele mesmo, certo? Então, se ele é divisível por outro número, então ele já não é primo. E eu sei que o 121 é divisível por 11, porque 11 vezes 11 dá 121. Então, a letra A gente já descarta. Na letra B, a gente tem 171. Na letra C, a gente tem 227. Na letra D, 1323. E na letra C, 543. Tá, pessoal, quando a gente quer descobrir o número primo, primeiro que a gente faz? A gente tem que saber que ele é divisível por 1 e por ele mesmo, certo? Se ele for divisível por qualquer outro número a mais, então ele já não é primo, certo? Então, se eu pego o 171 aqui, por exemplo, eu sei que ele é divisível por 1, lógico, e por ele mesmo. Todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Só que ele pode ser divisível por mais outros números. No caso aqui, se eu quiser saber se ele é divisível por 2, eu sei que não vai ser porque ele é ímpar, né? Então, o número ímpar não dá para você dividir por 2. Se eu tentar dividir ele por 3, então, ó, se eu dividir esse número aqui por 3, o que vai acontecer, ó? 3 vezes 5 vai dar 15, 17 menos 15, 2, baixo 1, 7 vezes 3, 21. Opa! Então, ó, o 171 ele é divisível por 3. Então, se ele é divisível por um número a mais, então ele já não é primo, certo? Então, o 71 aqui também ele não. Esse não é, esse não é. O 1323, pessoal, ele também é divisível por 3, tá? Então, se a gente quiser saber, a gente sempre vai tentar seguir a ordenzinha. É divisível por 1? Beleza. É divisível por 2? Não. Aí você vai por 3. No 3 aqui ele já vai cair, tá? Esse número aqui ele é divisível por 3. Então ele não é primo. Da mesma forma, o 543, ele não é divisível por 2 porque ele é ímpar, mas ele é divisível por 3. Então ele não é primo. Então, ó, só restou aqui a nossa letra C, certo? Que é um número primo e ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, que no caso é o 227. Beleza? Na questão 11, pessoal, era mais fácil. A gente viu a decomposição de um número em fatores primos, certo? Eu vou pegar um número, certo? E vou reescrevê-lo de uma forma diferente, tá? Por exemplo, se eu tenho o 4 aqui, o 4 eu posso escrever ele dessa forma, né? Porque, ó, 2 vezes 2 é 4. Então, vejam que eu reescrevi o número 4 de uma forma diferente, tá bom? Então, a gente pode reescrever esses números a partir dos números primos, tá? Por exemplo, se eu pego aqui o 21, eu posso escrever ele da seguinte forma. Fazendo a decomposição desse número, eu vou ter o quê? Ele não é divisível por 2, certo? Então, a gente sempre tem que começar pelos números primos. Vocês viram aí, na primeira questão que a gente fez, na oitava questão, na verdade, né? Que a gente tem os números primos. São 2, 3, 5, 7, 11. Então, sempre a gente tem que seguir essa ordem, certo? Eu não posso chegar aqui e ir direto pro 7, por exemplo, certo? Eu não posso ir direto para cá pro 7, tá? Então, eu tenho que seguir a regrinha. Vou por 2, não deu, aí você vem por 3. 21 dividido por 3 é 7. 7 que eu já sei que ele é primo, então só vai dividir por 7. Então, vejam que o 21 é a mesma coisa que eu escrever 3 vezes 7. Então, ó, a gente faz a decomposição,
Beleza? A gente faz a decomposição aqui e eu vou encontrar esses númerozinhos da direita, que vai ser a forma que eu posso reescrever o número que a gente decompôs, certo? Então, na 11ª questão, a gente tinha aqui, ó, a letra A, 18, na letra B, 70, na letra C, 84. Então, ó, eu vou fazer aqui direto. Então, ó, começa pelo 2. Então, ó, 18 por 2, 9. Como 9 é ímpar, eu não posso dividir por 2. Agora eu vou tentar por 3. Então, por 3 vai dar 3. Então, vou de novo por 3, que vai dar 1. E agora aqui, ó, 18 é igual a quem, ó? Aí basta eu multiplicar entre eles. 2 vezes 3 vezes 3. E pronto. Basta fazer isso aqui. Não tem dificuldade, pessoal. Decomposição em fatores primos. Vou pegar um número aqui, vou tentar dividir ele pelos números primos, certo? Sempre partindo do menor. Se não dá por 2, eu tento por 3. Se não dá por 3, eu tento por 5. Se não dá por 5, eu tento por 7, certo? Eu não posso chegar aqui, certo? E teve gente que fez isso. Por exemplo, tinha lá, pronto, no 70. Teve gente que chegou aqui e fez isso, ó, o 10. Eu não posso fazer isso, pessoal. Por quê? Porque o 10 ele não é um número primo, certo? Eu só posso fazer divisões aqui por números primos, ok? Então, sempre segue essa regrinha aqui, beleza? Então, vamos lá, ó. Por 7, eu vou por 2, que é o primeiro par. Então, ó, 35. Já vi que esse número aqui não é mais divisível por 2, porque ele é ímpar. Então, vamos lá. Vou tentar por 3. Por 3 ele também não vai dar, certo? E agora eu vou tentar por 5. Então, ó, se eu tentar por 5, vai dar 7. O 7, que é primo, só dá por ele mesmo. Então, 7 sobrou 1. Então, ó, 70 é a mesma coisa que eu escrever 2 vezes 5 vezes 7. E acabou nossa questão aqui, tá bom? Então não tem dificuldade, pessoal. Basta eu seguir as regrinhas aqui, ó. 84 por 2 vai dar 42. Por 2 vai dar 21. 21 por 3 vai dar 7. 7 por 7 vai dar 1. Então, o 84 eu posso reescrevê-lo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. E assim vocês iriam fazer, certo? As outras alternativas. Não tem segredo, pessoal. Começo sempre pelo 2. Se não der por 2, passo por 3. Se não der por 3, eu venho por 5. Se não der por 5, eu venho por 7. E assim por diante, certo? Então, nossa aulinha de hoje era só isso. Então, espero que vocês façam as correções aí no seu caderno, tá? Olhem questão por questão. Vejam se realmente está correta a atividade de vocês, que vocês já fizeram. E a aulinha de hoje vai ficando por aqui. E até a próxima.